3 trabalhadores morreram depois de uma torre de transmissão de energia elétrica de alta tensão desabar. Uma queda de quase 30 metros na região metropolitana de Salvador. Outras 3 vítimas ficaram feridas e seguem internadas. Ferros retorcidos e materiais de segurança espalhados no chão. Um cenário impactante. Os corpos dos 2 operários ficaram debaixo da torre. O acidente aconteceu por volta de 1h da tarde deste domingo, nesta área, às margens da BA-093, no município de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Os trabalhadores realizavam a recapacitação de uma rede elétrica, a linha Camaçari-Cotegipe, serviço de responsabilidade da Chesf, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Outros operários que trabalhavam no local ficaram em estado de choque e não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que tudo foi muito rápido. A torre, idêntica a essa ao lado, pesando 12 toneladas e com cerca de 30 metros de altura, desabou. 6 trabalhadores foram atingidos, 2 morreram no local. 4 foram encaminhados para este hospital municipal de Simões Filho e um deles também não resistiu ao chegar na unidade. Os feridos continuam internados e não há informações sobre o estado de saúde deles. Os corpos dos 3 funcionários da empresa foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Camaçari, sem identificação. Eles trabalhavam para uma empresa terceirizada da Chesf, com sede em Curitiba, no Paraná, e deveriam retornar para os seus estados de origem nesta segunda-feira, para passarem o Natal e o Ano Novo em casa. Engenheiros da Chesf estiveram no local do acidente, mas não quiseram gravar. Em nota, a empresa informou que lamenta a morte dos trabalhadores e que zela pelo mais alto padrão de segurança, mas não informou as causas do acidente. Vamos falar com o Fagner Coelho, ele está no Instituto Médico Legal. Fagner, é bom estar com você no balanço. Agora, você já está ao vivo aí, agora sim está na tela. As vítimas já reconheceram os corpos, uma tragédia em cima da outra. Aí as pessoas ficam, às vezes, me perguntando, não porque no estúdio, não porque o programa só tem isso, só tem aquilo, mas o programa não inventa. Isso acontece, é vida real. Uma torre dessa de alta tensão despencar, cair em cima de 2 operários. Meu Deus, que tragédia, hein, Fagner? Boa tarde. Pois é, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Exatamente, que tragédia, tivemos dias pesados esses últimos dias, desde a sexta-feira, quando ocorreu esse caso que estarreceu a sociedade com os motoristas de transporte por aplicativo, mas agora esse caso também, né, com essa tragédia envolvendo esses trabalhadores terceirizados da Chesf. Caso horrível. Então, a informação mais atualizada que nós temos é de que os sobreviventes já receberam alta médica e que os corpos, que inicialmente estavam no Departamento de Polícia Técnica lá da região metropolitana, foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal, de onde falamos ao vivo em Salvador. E a expectativa agora é pela liberação desses corpos. A informação mais atualizada da própria assessoria de comunicação do departamento é de que esses corpos estão passando por um procedimento aí necessário para a liberação. E aí então é feita a liberação e a família tem essa autorização para levar para os locais de velório e sepultamento. Então a gente imagina um trabalho que seria, né, que faz parte da rotina dessas pessoas, terminou dessa forma, com 3 mortos e outros 3 feridos. Mas nós também estamos aqui no Instituto Médico Legal para atualizar informações sobre aquele outro caso terrível, chocante que aconteceu no Horto Florestal. Essa chacina que deixou 4 pessoas mortas, entre elas uma criança. Também muito chocante esse caso, e nós trazemos informações atualizadas, inclusive sobre os corpos de Suedson Oliveira Coelho, de 38 anos. Esse corpo já foi liberado e agora o que se mantém aqui é pela chegada dos familiares para que eles possam levar para o local do velório e também para o sepultamento. Já outros 2 corpos continuam em procedimento, que são os corpos de Ana Paula Silva Ramos, ela tinha 18 anos, e Diógenes Rosário da Rocha, de 29 anos. Já o bebê ainda estaria sem identificação aqui no IML, ou seja, é necessário esse procedimento de identificação
para que daí se dê continuidade a tudo que é necessário para se liberar. Agora a gente vai ver uma reportagem com mais detalhes sobre essa história. O crime, com características de execução, aconteceu no fim da tarde de sábado, na Avenida Juraci Magalhães Júnior, no Horto Florestal, área nobre da capital baiana. O grande fluxo de veículos na região não inibiu a ação dos assassinos. 4 pessoas foram baleadas em frente a um condomínio de luxo. 3 delas morreram na hora. As vítimas foram identificadas como Suedson Oliveira Coelho, de 38 anos, que trabalhava como mototáxi, Ana Paula Ramos da Silva, de 18, e Diógenes Rosário da Rocha, de 29. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Diógenes tinha passagens por roubo a coletivos. Quando a polícia militar chegou no local das mortes, encontrou uma criança respirando com dificuldade. Ela também havia sido atingida pelos disparos. O Departamento de Polícia Técnica realizou perícia e o que chamou a atenção foi a quantidade de tiros que foram disparados, cerca de 50. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia recebeu a informação de que as vítimas teriam sido sequestradas num bairro de Narandiba. Elas foram colocadas dentro do porta-malas de um carro branco. Suedson, Ana Paula e Diógenes foram trazidos para cá, jogados no meio da pista e baleados na cabeça. A crueldade dos assassinos foi tão grande que eles atiraram também no filho de Ana Paula, uma criança de 2 anos. Os criminosos fugiram em seguida, estão sendo procurados pela polícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ainda não tem informações sobre o que teria motivado um crime tão bárbaro. A criança foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Geral do Estado. Baleada no tórax e braço esquerdo, ela foi levada direto para o centro cirúrgico, mas não resistiu aos graves ferimentos. Essa foi a 3ª chacina registrada em Salvador nos últimos 3 dias. Aqui no Departamento de Polícia Técnica, encontramos com uma ex-mulher do mototaxista. Ela não aceitou gravar entrevista, mas contou para a nossa equipe de reportagem que o ex-marido não se envolvia com a criminalidade. Informou ainda que Suedson trabalhava num ponto em frente à penitenciária Lemos Brito, no bairro da Mata Escura. Os dois se separaram há 7 meses. Ela vinha tentando uma reconciliação, mas Suedson não aceitou voltar para a família. O mototaxista deixou uma filha de 15 anos. Pois é, e é justamente daqui do IML, de onde falamos ao vivo, que estão sim os corpos, inclusive de Suedson. Esse corpo já está em procedimento, na verdade já foi liberado e agora a expectativa é pela chegada dos familiares para que eles possam levar esse corpo para o local do sepultamento. Já outros 2 corpos permanecem em procedimento, é o que antecede mesmo a liberação. E a partir daí a família pode sim conseguir levar esses corpos para fazer o sepultamento. O que chama a atenção é a situação dessa criança, que ainda continua aqui com a identidade ignorada. Então se espera, claro, que os familiares possam vir aqui para fazer essa identificação, qualquer exame, qualquer procedimento que seja necessário para poder identificar essa criança e que ela também, o corpo dela, possa sim ser liberado. Quando a gente vê um caso como esse e o que aconteceu também com a chacina do Uber, também essa tragédia aí envolvendo esses trabalhadores, a gente para pensar quantas mortes estão acontecendo na nossa cidade. Mas focando nas mortes violentas em relação ao caso do Uber, como também a essa chacina no Horto Florestal, foram 23 assassinatos neste fim de semana. É essa a informação da Secretaria de Segurança Pública. A gente traz aqui dados atualizados. Um idoso, uma criança e 2 mulheres estão também entre esses mortos. Somente este mês já foram 90 homicídios aqui em Salvador e também na região metropolitana. A cidade e a região metropolitana tem enfrentado uma onda de violência sem precedentes e foi como você disse logo no começo, Zé, que na verdade muito se questiona sobre o que vai ser ou não mostrado aqui no Balanço Geral. Mas de fato é o que está acontecendo, é o que está repercutindo e é o que tem deixado a sociedade em choque. Então não há por que esconder, infelizmente,
a gente vive um período de muita violência na nossa cidade e na região metropolitana. Zé. O Fagner, é inacreditável, mas você deu números aí que eu fico pensando aqui com minha cabeça. 90 homicídios. Pegue qualquer guerra pesada aí. Golfo Pérsico foi uma que marcou. Não tivemos uma quantidade dessa. Isso me preocupa, sabe? Israel, Irã, é guerra. Nós estamos vivendo aqui, na realidade, uma guerra urbana. É uma guerra urbana, sabe? Só num final de semana, 4 chacinas. 4 ou 3? 3? Então, eu fico assim, a pensar. Estão perdendo a mão. Eu estou vendo a polícia na rua, estou vendo o governo investir em tecnologia, mais viatura, mais soldado, concurso público, mais investimento, mais dinheiro. Só que a mente do ser humano está ficando cada dia pior. Não sei se você concorda comigo, Fábio. Exatamente, as pessoas estão ficando cada vez mais cruéis. O relato de tudo que aconteceu com o caso dos motoristas de transporte por aplicativo foi muito impressionante, né? A gente viu agora esse rapaz que fez essa participação logo no começo do Balanço Geral, conversando com o repórter Marcelo Castro, o quanto foi chocante o que ele contou sobre a conduta dessas pessoas, o que se passa na cabeça de alguém que é capaz de cometer o que se cometeu. Então, eu conversei mais cedo também com o irmão de uma das vítimas, o irmão de Daniel, um rapaz de 31 anos, um jovem que, na verdade, queria ter o seu próprio apartamento e decidiu se dedicar a esse trabalho. Mas ele foi orientado pelo próprio pai. Meu filho, antes você trabalhasse, na verdade, até como baleiro, com alguma outra atividade, como vendedor ambulante, mas se expor a esse serviço é muito perigoso. Essas foram as palavras que, segundo o irmão de Daniel, teriam sido ditas pelo pai, né? O pai do próprio Daniel, pedindo para que o filho não fosse trabalhar nessa atividade, que a gente sabe o quanto que é insegura. Mas, por outro lado, são atividades em que as pessoas conseguem sim, quando trabalham, né, ao longo do dia inteiro, muitos vão até durante a madrugada também, conseguem ter uma renda extra e assim realizar seus sonhos. Esse foi o sonho, esse era o sonho de Daniel, comprar o apartamento. Ele que estava com uma filha de 1 ano, que estava casado há apenas 2 anos, então esperava, por meio desse ofício, realizar esse sonho e teve aí essa vida interrompida dessa forma tão bárbara, tão cruel. E aí as pessoas estão cada vez mais cruéis, são chacinas com requintes de crueldade. A gente conversa na rua com as pessoas e aí a opinião é unânime. Os últimos dias foram, de fato, estarrecedores, impressionantes, chocantes e que a gente espera que daqui para frente possam sim vir dias melhores, porque não dá para perder a esperança, né, Zé? Também a gente tem uns exemplos aí, né? Aquele cidadão lá, governador do Rio de Janeiro, desce de um helicóptero comemorando, dando um soquinho no ar, comemorando a morte e a tragédia do sequestro que teve, onde o sequestrador acabou sendo assassinado. Então, esse é um discurso muito que parte de políticos para o povo, discurso do sangue e do ódio para ter o voto. Olha o resultado aí, olha o reflexo aí. Valeu, Fagner. Eu volto com você porque outra tragédia. Eu nem queria colocar outra tragédia, tá? Vamos colocar paz nesse programa, mas é uma notícia que a gente tem que dar. Aconteceu aqui, pais e alunos fizeram um protesto para pedir mais segurança, depois que um menino de 7 anos, foi estuprado dentro de um banheiro da escola. 3 adolescentes são suspeitos do crime. O crime aconteceu dentro do Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire, conhecido como CAIC, aqui no bairro Urbis 4, em Vitória da Conquista. De acordo com o testemunho do menino, quando ele foi ao banheiro, os 3 garotos mais velhos trancaram a porta do local e, além de levarem o dinheiro que ele tinha no bolso, tiraram sua roupa e cometeram o abuso, ameaçando-o caso contasse para alguém o que eles tinham feito. Um aluno percebeu a movimentação, pediu que soltasse ele soltou. Os adolescentes soltaram, ele voltou para a sala, pediu para a professora, comentou com a professora permitiu que ele saísse, ele foi até a sala do irmão,
onde o irmão imediatamente saiu da escola e veio até o comércio do pai e contou que tinha trancado ele no banheiro e que os adolescentes, né, que é assim que eles se referem a essas pessoas, tinham trancado ele no banheiro e que tinham feito algo com ele. E aí foi no momento que meu marido teve conhecimento e imediatamente entrou em contato comigo e a gente já providenciou ir na delegacia e no hospital. O menino foi levado para o Hospital Esaú Matos, onde recebeu atendimento antes de seguir para o Departamento de Polícia Técnica para fazer o exame de corpo de delito. O acontecimento acabou trazendo à tona outros casos ocorridos na instituição que não foram denunciados antes. Já houve casos de abuso, já houve casos de agressões, de ameaça. Outras mães me procuraram, me falaram que os filhos já foram agredidos, já foram ameaçados. Creio eu também que a direção deva ter um pouco até de medo desses meliantes, né? Que fazem esse tipo de arruaça na escola, mas... E as famílias ou ficam ou com medo ou com aquela sensação, né, de impunidade, de não denunciar por serem adolescentes e saber que não vai dar em nada, entre aspas, né? Eu me permita uma situação dessa, onde parte de 3 adolescentes, para você ver que mundo nós estamos. 3 adolescentes pegam um adolescente, estupra, violenta, dentro de um banheiro de uma escola. 7 anos de idade, mais os 3 adolescentes, certo? A vítima tinha 7 anos de idade. Em que mundo nós estamos? Ah, Zé Eduardo, não faça isso, não faça. Mas como é que eu não vou falar? Como é que eu não vou falar? Eu tenho que falar porque os pais têm que estar mais atentos, os professores, os diretores. Isso é uma escola, isso é educar. Ah, mas é uma escola pública? Pior, sendo uma escola pública, a fiscalização tem que ser triplicada. Como é que vai ficar a cabeça desse menino de 7 anos de idade? 7 anos de idade. Em nota, a Prefeitura de Vitória da Conquista diz que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas e que a família da criança e o próprio menino estão sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Também foi dado encaminhamento para assistência psicológica e social do município. Um susto para os moradores do Candial hoje pela manhã. Um carro ficou preso em uma escadaria. Henrique Oliveira, o que foi isso, Henrique? Testemunhas contaram que tudo aconteceu durante a madrugada. Essa aqui é a rua Paulo Afonso, no Candial. Essa ladeira, ela liga o Candial a Brotas. E olha só o que aconteceu. O motorista pode ter errado o caminho, não se sabe ainda como isso aconteceu. O que dá para ver aí, claramente, é o veículo preso aqui nessa escadaria. E o carro só não desceu mais, porque nesse trecho aqui, ele ficou preso entre o corrimão e essa mureta. Testemunhas disseram que o motorista saiu daqui do carro, escapou pelas janelas com bastante ferimento. E a expectativa é pela remoção do veículo, já que com a escadaria ocupada, olha só o trabalho que os moradores estão tendo para conseguir passar. Realmente está difícil, tem que improvisar aqui por essa rampa para conseguir passar. Está difícil, porque é uma circulação muito frequente. As pessoas utilizam esse trecho aqui da escadaria para sair de Brotas e vir para o Candial, vir também no sentido contrário, ir para a Avenida Juraci Magalhães, para a Avenida CM. Ô, meu amigo, difícil descer assim, sem firmeza para caminhar, né? Muito difícil, rapaz. Essa escada já é um problema sério, ainda descer pela essa lateral aqui é perigo. Agora imagine se tivesse gente aqui descendo com esse carro aí que despencou, hein? A senhora ali, coitada, pisou ali em falso, quase cai, ela subindo ali com dificuldade, você viu, né? Muita dificuldade. Foi uma catástrofe isso hoje aqui. Falar com ela aqui. Ela está ali tentando recuperar o ar, porque subir aí pela rampa realmente é difícil, viu? Pela escada já é cansativo, pela rampa sem firmeza realmente complica. E é isso, né? A escadaria está aqui ocupada por esse veículo. E aí quase a senhora cai ali, eu vi, viu? Menina, é porque aqui assim não tem apoio, né? Então se você pisa em falso, escorrega. Cansada, né? Cansada. Eu imaginei na hora, porque aqui esse horário sobe muitas crianças, idosos. Eu imaginei se tivesse subindo um idoso, né? Poderia causar uma tragédia. Exato.
Ela tá ofegante, vai recuperar o ar, tentar chegar ali em cima, tomar um copinho d'água na casa de alguém, porque ela realmente está cansada, viu, coitada. E tá aqui o problema, né? Certamente, né, eu acredito que o motorista pode ter errado o caminho ou pode ter sido induzido a entrar nessa rua por engano por algum tipo de aplicativo, um GPS, né? Porque muitas ruas em Salvador, na periferia, a gente sabe, né, que as ruas começam mais largas e vão estreitando, estreitando, e quando a gente menos espera, tem uma escadaria. A gente que circula por vários bairros de Salvador percebe isso com muita frequência. Aquelas ruas que começam largas e de repente elas vão estreitando e finalizam na escadaria. Isso pode ter acontecido com o motorista ou a motorista deste carro que acabou sendo induzido, né, errando o caminho e ficando aqui preso aqui. Olha só, o carro está preso, não tem nenhum dedo aqui de distância entre o carro e a parede. Para tirar isso aqui vai dar o maior trabalho. Fora o prejuízo material, né, que danificou toda a chaparia do veículo, realmente difícil. Tem mais pessoas descendo agora, vou pedir aqui para o Joelson mostrar. A gente vai se aproximar aqui, olha só, muita gente, é uma área que as pessoas circulam com muita frequência. Está aqui uma idosa subindo com o neto, tem outro pessoal descendo aqui. E como choveu durante a madrugada, né, a escadaria, a rampa está um pouquinho molhada, né, tem que ter firmeza, né? É, com certeza. Porque senão qualquer pisada em falso é um escorregão na certa. Vem mais uma senhora aqui. Tudo bem? Tá difícil descer por aí, né? Improvisando, né? Tudo bom. Eu tô te conhecendo. Ele que não tá lhe conhecendo. Tá complicado descer aí, né? Tá. Tchau, obrigado. Valeu, é isso aí, né? O pessoal fica meio tímido. E tá aí a denúncia, a gente espera, né? A remoção desse veículo vai ser algo bastante trabalhoso, porque o carro realmente ficou preso aqui entre a rampa, entre o corrimão e essa mureta, e a polícia, claro, vai apurar o que aconteceu, a Transalvador também, ouvindo, claro, testemunhos, né, de moradores, de quem estava aqui acordado na hora e quem se assustou com o barulho, porque certamente na hora que esse carro desceu essa escadaria, deve ter feito um barulho muito grande e tá aí o problema. Ô, Calil, como é que foi isso aí, Calil? Pelo amor de Deus. Olha, Zé, a comunidade, a gente percebe que existe o temor que é natural. Muita gente não quer se meter na vida de quelé, como a gente chama no popular. E a população viu e ouviu o barulho. Mas o Henrique Oliveira tentou de todas as formas tirar, aliás, da população essa informação e acabou não conseguindo porque a população não quer se envolver. Agora, o que a gente percebe pela imagem aí é que houve um erro humano, houve uma situação de algum motorista que, lamentavelmente, perdeu o controle da direção e esse carro desceu as escadarias. E vamos colocar as mãos para o céu, porque era para ter sido uma tragédia, no momento em que uma criança poderia estar passando, um idoso, alguma pessoa. A informação que nós temos agora da Transalvador é que o veículo já foi retirado do local e se encontra no pátio do órgão, nos barris. Zé. Pois é. Então segura aí, ó. Exatamente agora, 1h08 na Bahia. Moradores de Praia do Flamengo estão perdendo o sono devido ao excesso de barulho. Eles estão denunciando barracas e casas de eventos que realizam shows e não respeitam a lei do silêncio. Dona Terezinha mora com o esposo de 90 anos na Praia do Flamengo, lugar que deveria oferecer a tranquilidade que o casal precisa. Mas a residência fica cercada de barracas de praia e casas de eventos. Não adianta fechar a porta. Com o barulho constante, seu Benjamin só dorme à base de remédios. A única solução é essa, ou tomar o remédio para dormir ou ir para um hotel. Não tem outra solução. Vandique mora no mesmo condomínio. Fica a 120 metros de uma das barracas de praia mais movimentadas da região. Muitas vezes tem que sair de casa para fugir do barulho. A gente está indo para casa de amigos, para casa de parentes. É um inconveniente total. Eu mesmo ontem eu fiquei fechado no quarto. Eu moro a 120 metros dessa casa de eventos. E meu
e estava batendo 90 decibéis, com todas as portas e janelas fechadas. Segundo a lei do silêncio, o volume permitido das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite é de até 70 decibéis. Das 10 da noite até as 7 da manhã, o máximo permitido é de 60 decibéis. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEMOP, a multa para o descumprimento varia de R$ 813 até R$ 135 mil. Neste condomínio, que divide a parede com a barraca de praia, flagramos facilmente a transgressão. Com a ajuda de um aplicativo, verificamos que só o som ambiente do local já estava acima do permitido por lei. Esta servidora pública, que mora no bairro há 15 anos, antes mesmo das barracas chegarem, diz que o problema é antigo e tem piorado. A barraca está organizando diversos shows que atraem milhares de pessoas e com música que só acaba de madrugada. Nós pagamos impostos, nós trabalhamos, nós precisamos descansar e a gente não consegue. Os moradores que se reuniram contra a poluição sonora dizem que já procuraram a prefeitura, mas faltam ações efetivas. Nas últimas solicitações, a fiscalização nem apareceu. A gente chama poluição sonora, eles não nos entregam um relatório, a gente não tem as fotos do que foi registrado lá, os decibéis. A gente percebe assim que a gente liga, demora para ser atendido. Os donos das barracas de praia também já sabem da insatisfação dos vizinhos. Eles disseram, inclusive, que era impossível adequar o som ao que é permitido por lei. Ela falou que resolver terminantemente não, que ela vai tentar equalizar, mas não eliminar. Nós procuramos os proprietários da principal barraca que tem tirado o sossego dos moradores. O gerente se recusou a passar o contato e informou que o telefone fixo da barraca só funciona em horário comercial. É duro. Recado.